Olá, Noite! boa noite, gente. Me ajeitar aqui. E Você tá de aí, pijama também, Pri? mas claro, né, gente, qual que é a vantagem de estar em casa? A O, gente, o meu, a gente arruma daqui pra cima e daí, né? meu marido falou: Mas você vai se maquiar e vai ficar de pijama? Isso aí. Ai, ai. Tudo bem, Detalhes. mulheres? Oi, Olá, Marina, Ostragilda, boa boa noite. noite. Ai, pois é, a gente precisava de uma musiquinha, né? Sim. Agora eu fiquei com a da Diosa na cabeça. Canta aí pra Eu nós, sou Marte. Diosa, toda poderosa. Não tem graça. Vocês estão bem? Eu estou ótima. Esperar. Ai, ai. Eu entrei um Uhum. minutinho antes hoje pra gente se ajeitar, porque eu tenho que terminar 2 antes também, né, Marti? Pra salvar. Falei, então eu vou. Sim, sim. É. 2 segundos antes para salvar. Eu É, tava mas dá um terminando dois medinho. minutos. Dá medo, É né? que dá medo de não conseguir, Tem verdade. várias mulheres me pedindo, vai ficar salvo, né? Eu falei, ó, se tudo der certo, vai, né? Mas eu morro de medo, porque várias vezes eu vejo algumas lives que as pessoas dizem, ah, o Instagram deu erro aqui, não salvou. Ai, eu fico com uma Meu, peninha, né? aham. Deixa eu mandar aqui para o pessoal. Que hoje eu nem fiz só postei, não gravei stories, não É fiz verdade. IGTV, nada, nem deu tempo. Ah, Ai, é até para você eu corrido, mandei. né? Ai, tamo aí. Ai, ai. É, eu também tô mandando aqui. Eu também não. Gente, é muito corrido, né? E a gente não faz ideia do que é por trás dos bastidores. Não. Hoje a gente passou o dia em função, né, Marte? Aham. Meu, que delícia, né? É uma delícia. A gente acorda já, né? Pensando e os Aham. detalhes, né? A gente dorme e acorda pensando. Sim. Ai, oi, oi, gente. Tá chegando mais mulheres. Sejam bem-vindas. O meu áudio tá bom, porque ontem eu achei Oi. que ficou meio baixo. Sim, tá bom. Hoje tá. Tá, Pra mim tá bom, pelo menos. E o meu tá, tá? tá. Tá ótimo. Boa noite, Ari. Quem chegou? Aline, Dali. Boas. Gente, hoje eu vi. Digita lá, digita O aí, fixa tema. o Ah, tema. ainda bem que tu me lembra, Oi, porque eu esqueço. Mônica. Tudo bem? Ah, eu falava hoje pra Pri, ai, que saudades de um círculo de mulheres. Faz muita falta, né? Apesar de que a gente tem feito alguns encontros virtuais. Vou aproveitar até comentar, né, Marti? Tu falou hoje, me lembrou hoje. A gente tem feito os encontros de vaporização do útero virtuais, né? De forma virtual, porque não podemos nos encontrar. E ali a gente mata um pouquinho essa vontade de se ver, de conversar, né? Troca um pouco de informação, mas não é a mesma coisa, né? Mas quando a gente Não. faz a vaporização, é incrível como a energia de todas que estão no grupo se une, sabe? É muito legal, mesmo estando de forma virtual. É muito bacana. Uhum. Ó, É, a Ana Paula tá firme, e ó. Isso aí, garota. querida da Ana. Marcando presença. Que legal. Não E sei se quem teve mais que mais tem que alguém. ir? A Dona Ajuda também acompanhou todas. Quem aí que não Uhum. perdeu Ai, nenhuma? eu cheguei hoje na casa da minha mãe e ela, meu Deus, que coisa mais linda vocês! Tu Ah, viu as tuas amigas de infância na live? Ela disse. que bonitinho. Ah, Ah, que ó, legal. Jéssica Oi, mudou, Jéssica. mudou. Ó, minha mãe. Oi, Ó, mãe.
Falou da mãe, a mãe Oi, chegou. Ana! 2 anos. Aham. Que legal. Vamos Ah, começando então? Será, deixa Marti? eu. Vou fazer aquela provocaçãozinha, tá? Faça. É agora. Antes, antes de tudo. Uhum. Meninas, então assim, para quem acompanhou esses dias, a gente está no terceiro dia, percebeu que é uma energia muito forte e que faz muito bem, dá uma alegria, dá uma sensação de pertencimento, de preenchimento, né? Então, nada mais maravilhoso se a gente conseguir difundir essa nossa ideia, esse nosso movimento para mais mulheres. Então, para estimular vocês a clicar nesse aviãozinho e mandar para todo mundo dos contatos de vocês, dos seguidores de vocês, de quem vocês seguem, se a gente conseguir atingir 25 mulheres hoje, nessa live, eu vou sortear um kit de absorventes e uma calcinha reutilizável, uma calcinha absorvente. A mãe nem sabe, Uhul. mãe, tá? Pode ser mãe, Se a mãe deixar. se a mãe deixar. Então tá. Oi, Lete, quem que tá aí? A Lete? Da Dádivas da Terra. Então, assim, ó, clica nesse aviãozinho e faz esse número aí chegar até o 25, que eu vou dar um jeito de sortear entre todas as mulheres que assistiram a live um kit absorvente. Ah, a Ana tem, né? Absorventes e calcinha. Acho que pode ser 3 absorventes e uma calcinha. Meu, a mãe vai me matar. Ai, eu tô Não, é participando sério. também. Eu mandei meu É aviãozinho, eu sério. posso? Pode. É sério. Você vai ficar meio estranho, né? Vai parecer marmelada. Viu? Mas e como é que a gente sorteia? Agora que eu fiquei pensando. Não sei, mas eu dou minha palavra. Então tá. Nem que, Não, nem que eu tenha que anotar o nome de todo mundo em papelzinho e tirar com. sabe Pedir por pra que que eu Olivia falei? tirar. Porque eu lamentei que eu percebi que a gente não fica com os comentários salvos, né? Eu queria depois olhar com calma os comentários, porque aqui às vezes a gente Sim. não consegue e os comentários se perdem, né? Que peninha. Eu achei que ficava. Olha, ó, Então estão tá. Vamos fazendo lá? falta. Vamos. Viu ali que falaram, Marti? Estão Aham, a fazendo Letícia falta. já vendeu pra mim lá. E aí teve um período que ficou meio sem aqui. Ela parou de vender lá e ela mandou tudo pra cá. Mas ela indica as mulheres de Curitiba, cada pouco uma me chama. Que Gratidão, legal. Leti. Então, vamos Oi, lá, boa noite, mulheres. Lu. Ai, esse chapéu vermelho dessa foto do perfil da Lu tá uma coisa, né? Chiquérrima. Vamos Vamos lá? começar então, para a gente honrar quem chegou na hora, né? Apesar de que a gente sabe que é difícil essas lives na hora, que é complicado. Mas vamos lá, gente. Eu quero dar uma recapitulada para quem de repente está chegando agora, que é a primeira live que está assistindo. As anteriores ficaram salvas no GTV, então vocês confiram lá, porque é importante vocês pegarem o assunto inteiro para fazer sentido para vocês, tá? Mas vou dar uma breve recapitulada aqui só para a gente se situar. Então, na primeira, a gente falou sobre os ciclos menstruais e os seus tabus, o que esses tabus influenciam no nosso inconsciente, de que forma que isso nos afeta, né, hoje no nosso ciclo. Na segunda live, nós falamos, então, algumas ferramentas para que a gente consiga se reconectar com o nosso ciclo menstrual. Foram os absorventes ecológicos, a mandala lunar e o ritual de plantar a lua, tá? Aqui também, se ficou dúvidas, eu peço que vocês mandem pra gente ir ajudando a esclarecer. E hoje nós vamos... Pode falar. Uma coisa que eu depois ficou martelando na minha cabeça ontem que a Ana perguntou, que a Ana Paula perguntou, mistura com a água o sangue quando tira ele do coletor, porque daí ele vem com sangue puro, né? A gente acabou não falando isso, mas os Sim, absorventes não precisa fazer isso, porque você já colocou na água. na água, claro. Verdade. Boa noite, Rafa. Então, Rafa deve estar pensando, nossa, o que elas estão falando? então... E aí, hoje, então, nós vamos falar sobre as fases do nosso ciclo e os seus arquétipos. O que será que é isso, né, gente? Para quem nunca ouviu falar, pensa que essas loucas. Mas vamos lá.
Então, a gente comentou também nas lives anteriores que o nosso ciclo, ele tem uma sintonia, uma relação com os ciclos lunares, né? Que tem uma ligação direta com a Lua. Tanto que a Marte até falou ontem que prefere chamar de lunação do que menstruação. Porque menstruação vem de mês e o nosso ciclo não dura um mês, necessariamente, né? Ele é mais perto dos 28 dias do que do mês, né? E aí, eu vou explicar então para vocês um pouquinho por que a gente relaciona com a Lua e de que forma que essa relação acontece. E o que a gente chama de Lua interna e Lua externa. Porque aí, ao decorrer das lives, a gente vai falar essas palavras e aí para vocês não se perderem. E perguntem, se tiverem dúvidas, a gente vai tentando ler aqui, né? Apesar de ser um pouquinho E se difícil. tiverem experiências, podem ir compartilhando. Acontece. Escrevam as experiências de vocês. Vai ser muito boa essa troca. Com certeza. Enriquecedora. Então, vamos lá. Então, primeiro, como é que a gente relaciona? Já tem essa questão dos dias, né? Que nosso ciclo menstrual é mais próximo dos 28 dias, em média, que é o mesmo do ciclo lunar. E depois, o nosso ciclo, ele também passa por fases. A gente divide ele em 4 fases, que são as mesmas fases da Lua. A gente correlaciona com as fases da Lua porque o movimento é parecido. Vamos tentar entender. A Lua, ela influencia diretamente nos seres vivos. Influencia na maré, né, na alta, baixa das marés. Influencia nos animais. Os animais se recolhem quando a Lua está nova, por exemplo, e está tudo escuro lá fora, quando não tem a luz artificial. O que o animal faz? Ele vai se recolher na escuridão. E quando a Lua está cheia, eles saem, né? A mesma coisa acontece com as plantas, que a Lua também influencia nesse ciclo da seiva que acontece nas plantas. Então, quando a Lua é nova ou minguante, a seiva vai para a raiz, e quando está crescente ou cheia, a seiva vai subir para as pontas, né? Para o caule e para as flores. Um exemplo legal de perceber isso é na babosa. Quem já viu a babosa, ela é aquela suculenta bem gordinha, né? Com bastante gel. E a gente costuma colher ela na crescente ou na cheia porque ela tá mais gordinha. E quando ela tá na fase minguante ou nova, ela fica mais fininha, justamente porque a seiva foi toda para a raiz. Então é muito bonito de perceber isso, né? E a mesma coisa acontece com os seres humanos, que somos, afinal, né? 70 e poucos por cento de água. Mas com a mulher é mais ainda essa influência, né? É mais do que nos seres humanos em geral. Por quê? Porque nós somos também detentoras do ciclo vida, morte e vida. Desse misterioso ciclo morte e vida. Nós temos isso dentro de nós, no nosso ciclo menstrual. E é onde a Lua vai nos influenciar diretamente. Porque o que acontece? Então vamos por partes, né? Antes de eu ir para ao assunto. A Lua interna, então, é como eu chamo a minha lunação, a minha menstruação é a minha lua interna. E as fases que eu estou da minha lua interna podem. Eu vou buscar um negócio que eu esqueci, que é um. Tá bom. Volta aí. Aí, as fases da lua interna, então, elas podem ser ou não a mesma que está no céu, que é a nossa lua externa. Então, a gente chama de lua interna a nossa fase menstrual, o nosso ciclo menstrual. E a lua externa é a lua que está lá no céu, beleza? Pode acontecer de as duas estarem sintonizadas, pode acontecer delas estarem contrárias, e pode acontecer de estar em qualquer outra fase. E ok, não existe um certo e não existe um melhor. A Miranda Gray, que é autora do livro A Lua Vermelha, que fala sobre os ciclos menstruais, olha que legal, bem didático, né, Marti? A Miranda Gray, ela fala que a mulher, a fase da lua que a mulher menstrua, ela vai falar diretamente da fase de vida que a gente está passando naquele momento. Então é muito bacana a gente fazer essa observação. Volta a lembrar de que a gente ensinou ontem sobre a mandala lunar, dessa nossa auto-observação nesse tempo para a gente olhar para o nosso eu e para o nosso ciclo. Quando a mulher, ela conhece o seu ciclo, ela se conhece e ela conhece todo o seu potencial, tá? Então, lembrando que isso é muito importante. Então, as fases da Lua, elas podem, então, ser diferentes. Beleza? Até aqui, gente, todo mundo tá acompanhando? Eu não tô conseguindo ler pergunta. Não tem nada, né? Não. Beleza. Então, deixa eu ver aqui onde que eu parei, só para eu não me perder. Então, é isso. E aí, quando a gente relaciona a fase da Lua interna com a fase da lua externa, a gente também faz uma relação das imagens arquetípicas, porque a gente consegue, dessa forma, explicar um pouquinho, se situar um pouquinho no que a gente está vivendo nesse ciclo. Marte,
Ai, que legal. Mostra aí pra nós melhor. Mais pra cima um pouquinho. Aí, vocês enxergam Aí. mais longe, Ah, assim, né? um pouquinho mais perto, Sim? senão não. Aí. Ó, lua externa, lua interna. Então, a gente está na crescente, né? A Uhum. maioria de nós, que eu vi que uma galera menstruou agora na lua nova, tá assim, na fase donzela. Você vai começar a falar da anciã, né? Uhum. Bom. Tu quer falar um pouquinho da imagem arquetípica, Marti? Assim, os arquétipos, a- os aspectos arquetípicos, eles são utilizados e foram estruturados por Jung, pela psicologia junguiana. Então, arquétipos são modelos, são imagens de algo que existe no nosso cotidiano, na nossa vida. Só que para a gente descrever, eu achei tão lindo hoje, eu não esqueci de anotar, mas eu li eu peguei sim e mandei para Pri. Para a gente descrever um arquétipo, um modelo, faltariam palavras, porque não existe definição na linguagem humana capaz de definir um arquétipo. Mas então a gente usa os modelos arquetípicos que a gente vai usar agora nessa. A Pri vai começar a falar da anciã, né, Pri? Uhum. Então vamos lá. Então, quando a gente fala do ciclo menstrual, lembrando mais esse detalhe: nosso ciclo menstrual inicia no primeiro dia da nossa menstruação e termina no primeiro dia da próxima menstruação, tá? Então, pensando isso, quando nós menstruamos, o nosso corpo veio já de um processo em que ele tinha se preparado para uma gestação, né? O útero se prepara, cresce aquele endométrio, que é o corpinho para receber o bebê, para receber o embrião. E se não acontece a fecundação do óvulo, então esse endométrio ele começa a descamar com a baixa dos hormônios, do estrogênio e do progesterona. Então ele começa a descamar e ali passando em média 14 dias, ele vai descer como nossa menstruação. Então a nossa menstruação, na verdade, ela simbolicamente é uma morte de uma vida em potencial, né? E aí, por isso que a gente fala desse ciclo vida, morte e vida. E aí então a gente menstruou. Essa fase da menstruação a gente chama de lua nova, né? A nossa lua interna seria lua nova, e a fase da anciã ou da bruxa, né? Dependendo aí, dá para a gente falar as duas coisas. Por quê? O que seria, né? Essa fase, esse arquétipo, então, da bruxa, da anciã. Primeiro, que é quando a gente está com o nosso potencial energético totalmente voltado para dentro, para nós mesmos. Nessa fase, então, a gente deveria aproveitar para. Também ela é relacionada com o inverno. Então, é uma fase de recolhimento, de pausa, de devagar nas coisas, de a gente realmente olhar mais para dentro da gente. É uma fase boa para meditação, para fazer arte, para criar alguma coisa, se expressar, né, de alguma forma. E justamente porque essa energia, ela tá uma energia mais baixa, né? Uma energia mais fraquinha, digamos assim, no sentido de expressão externa. E também a gente precisa aprender a entender, né, que nesse momento é a hora da gente, então, frear o nosso cotidiano, parar a nossa rotina frenética e se recolher. Antigamente, as mulheres, elas tinham, não sei se vocês já ouviram falar, elas se recolhiam em tendas vermelhas. As mulheres costumavam, quando a gente está em grupo de mulheres, a gente costuma sintonizar a menstruação. É muito incrível isso, né? Numa mesma casa, acaba menstruando pertinho uma da outra. Então, essas mulheres que viviam em tribos, em comunidades, elas acabavam menstruando na mesma época e elas se recolhiam em uma tenda vermelha, onde todas sangravam ao mesmo tempo e devolviam o sangue para a terra. E ali era um lugar sagrado. Aquilo ali, homem algum podia entrar. E era o lugar onde elas trocavam saberes, onde elas trocavam cuidados, uma cuidava da outra, faziam massagem na outra, escaldapés na outra,
trançava os cabelos, sabe aquela coisa, linda aquela imagem assim de vó mesmo, de anciã, de cuidado, de passar sabedoria para a próxima geração. Era tudo isso que acontecia, essa troca. Nós não temos mais isso, né? Não temos mais bem como fazer isso. Mas a gente consegue fazer o nosso recolhimento ao nosso modo e de acordo com a nossa possibilidade, né? É que nem eu falei ontem, a gente cria os nossos momentos, né? A gente consegue, dentro da nossa realidade, depois que a gente entende a importância disso, a gente consegue criar esses momentos de pausar um pouquinho, nem que seja um dia, o primeiro dia da tua lua, que tu consiga realmente pausar. E realmente, a Dona Ostra falou ali o filme A Tenda Vermelha é maravilhoso. A Tenda Vermelha. É muito legal. Ele é dois pedaços, né? Mas é muito incrível, porque fala um pouquinho dessa história. Então, a gente tem que fazer essa pausa, esse recolhimento. A gente está com a nossa energia mais... a gente está mais sensível, então a gente também precisa se proteger um pouquinho mais de energias externas, do que a gente assiste, do que a gente consome num geral, assim. É bacana a gente ter esse cuidado. E nessa fase, a gente também... a bruxa, né? Ela traz essa coisa assim, eu sou o que eu sou e isso me basta. Então, a gente tá na nossa fase, assim, depois da TPM, que a gente vai falar amanhã, né, Marti? Depois da fase pré-menstrual, a gente ainda tá com essa energia do meu eu verdadeiro, sabe? Eu não tô vestindo uma máscara. Eu sou quem eu sou. Então, às vezes, na menstruação, a mulher também, depois da TPM, ainda na menstruação, também tem um estereótipo, assim, de que a mulher tá chata, tá braba, tá isso, tá aquilo. Não, a gente tá sincera, digamos. A gente tá mais verdadeira, né? E aí, até eu ia falar outra coisa, agora me perdi, mas tudo bem. Então a gente precisa ter esse cuidado com as nossas energias, com essa proteção, cuidar do nosso corpo, cuidar para ficar mais quentinho, né? Ter esse carinho com a gente mesmo. Não espera isso do outro, não, gente. É a gente que se serve café na cama. É a gente que se ama primeiro de tudo. Então, o cuidado é da gente com a gente mesma. Quando menstrua, faça por ti. Se prepare um chá quentinho. Aquece teu ventre. Isso é sabedoria das avós e é real, gente. Isso não é aquela coisa dos tabus... Das crendices. Das crendices. Não, isso é real. A gente precisa realmente manter os pés, o nosso ventre aquecido, para a gente não sentir cólica. Porque o nosso útero está ali passando por um processo, querendo ou não, foi um processo inflamatório, ele está inchado. Então, a gente pode fazer coisas para amenizar, né? Isso a gente vai falar no assunto da TPM também lá, mas... tenham esse autocuidado com vocês, se deem esse momento. Isso é uma das coisas mais primordiais, porque aí não se torna tão difícil, né? Esse menstruar, esse sangrar, não se torna tão horrível assim como foi colocado na nossa cabeça. A gente começa a aprender e até a gostar, né, Marti? A gente ama, né? Agora a gente a gente adora. Que faltou? Alguma coisa de eu falar, Marti? Quer me completar aí que eu... Será que alguma coisa desse assunto? Alguém quer perguntar? Para mim, acho que é isso. Super importante se manter aquecida. O que você pode evitar? Tempo para meditar. Isso mesmo, Mônica. Evitar laticínios, evitar carne vermelha. Inflamatórios. Açúcares, essa história de... bom, amanhã a gente fala sobre os alimentos, né? Mas só para essa história de que precisa comer chocolate... Eu vou só complementar, então, que eu lembrei que eu queria falar. Então, nesse momento do nosso ciclo, o que significa dentro desse ciclo todo, né? Que eu falei que é parecido com as plantas, do vida, morte e vida. Se eu não estou pensando em uma vida de uma criança, não necessariamente numa gestação, tá? Mas eu estou pensando em projetos, em ideias ou em autoconhecimento, né? Em melhorias, em evolução espiritual, enfim. O momento da lua nova é o momento em que eu deixo ir. É o momento do desapego. O sangrar é uma limpeza natural que o teu corpo te dá. Então, olha que maravilhoso que é isso. É todo mês a gente poder ser uma nova
pessoa. A gente literalmente consegue renascer naquele ciclo que inicia. Porque quando eu entrego esse sangue, quando eu sangro, eu estou deixando ir aquilo que foi, que não deu, não vingou, né? Seja uma gestação, seja uma ideia, seja um projeto, seja aquilo que foi plantado no ciclo anterior, e eu liberto, eu desapego. Então, o momento da lua nova, por isso que é esse momento tão importante de introspecção, porque eu desapego. Só que ao mesmo tempo que eu desapego daquilo que foi, eu começo a pensar no que eu estou plantando, porque eu estou iniciando o meu novo ciclo. Então, ali foi a morte e é o renascimento junto. Então, eu começo a plantar novamente, a pensar no que eu quero para o meu novo ciclo. Então, se aquilo não me serviu, o que eu vou fazer nesse novo ciclo? O que eu vou mudar? Ou o que eu vou criar? E é aí, nesse momento que a gente, então, nessa energia interna, né, de introspecção, é que a gente aproveita. Por isso que a meditação é tão bacana. A própria vaporização do útero, na verdade, menstruada, não é muito recomendada. Algumas pessoas não recomendam, mas enfim, né, não vou entrar nesse detalhe. Então, algumas terapias, alguma escrita, coisas que tu consiga aproveitar justamente essa energia para ter os insights, para ter, né, aquela inspiração. Para ficar na presença. Para ficar na presença, para pensar então o que eu vou fazer daqui para frente. E aí, quando eu passo para a próxima fase do meu ciclo, aí eu vou começar a semear tudo isso. E aí a Marti vai explicar um pouco melhor para vocês. Passa a bola. Antes de eu continuar falando da fase folicular e da donzela, eu esqueci uma coisa ontem. Existe um estudo, uma experiência que foi feita, se eu não me engano, nos anos 70, pelo exército americano, onde eles raspavam a saliva da boca, pegaram um indivíduo, colocaram ele numa sala, rasparam a saliva da bochecha dele, da parte interna, colocaram numa, como que chama aqueles negocinhos de lâmina, e levaram para outra sala. E colocaram esse indivíduo, eles queriam testar se os nossos fluidos, algo que já foi parte do nosso corpo, se retirado do nosso corpo, ainda responde a estímulos motores. E aí, eles colocaram ele para assistir filme de comédia, filme de drama, de terror, de erótico, e não dava nenhum milésimo de segundo de diferença quando os batimentos dele se alteravam, a saliva dele lá na outra sala alterava também. E eles foram levando ele, foram para outro prédio da universidade, enfim, que eles chegaram a mais ou menos uns 570 quilômetros, tipo, mais longe do que daqui até Curitiba, de distância, monitorando, e a saliva dele reagia no mesmo instante que ele reagia, que as emoções dele reagiam, que a frequência vibracional dele reagia. Então, é a mesma coisa com o nosso sangue. Quando a gente menstrua num absorvente descartável, para onde que vai? Pro lixo. Pro lixo. E aí a gente não sabe por que a gente tá tão maluca, por que a gente tá tão pilhada, por que nada na nossa vida dá certo, porque tudo que... eu já ouvi tanto... Tudo que eu faço dá errado. Por quê? Por que será? Onde é que tá uma parte tua, uma parte tão preciosa, tão sagrada, que é o teu sangue menstrual, tá lá no lixão. Então isso, eu acho essa reflexão muito, muito interessante. Então eu vou mandar estresse pra natureza. Ai, sim, só que a natureza, Ana, quando você devolve o teu sangue num ritualzinho de plantar a lua, você tá intencionando uma entrega, e a natureza sabe, a terra sabe o que fazer com isso, a planta sabe o que fazer com essa energia. A terra é inteligente, ela é um ser vivo que pulsa. É diferente do que você não ter consciência e jogar o teu sangue no lixo, e esse lixo, tipo assim, não quero, sabe? Vai. E sabe não aquela... atenção.
a mesma coisa que a gente pensa com o fogo, né? Que o fogo transmuta energias. Quando a gente devolve o sangue para a terra, intencionando nesse momento que eu tô deixando ir o estresse desse mês, eu tô deixando ir o controle, eu tô deixando ir a raiva, eu tô entregando para a terra isso, ela vai transmutar isso também. E vai te devolver em energia amor, sabe? Então, assim, é a mesma transmutação que acontece quando tu faz esse ritual de plantar a lua. Então, não se preocupe, pode entregar tudo de ruim aí, amiga. Fica tranquila. Ela, querida da Ana, preocupada com a natureza, né? Meu Deus, coitadinha da natureza. Já chega, né? Não. Sim, mas ela sabe que fazer tanto tempo sendo maltratada e ela ainda tá lá firme, né? E se você deixar ela quieta por um tempo, ela sozinha, com a inteligência dela e com a força dela, ela se refaz, né? Isso é incrível. Ela não Então tá. precisa de nós, né? Não. Isso Então é vai um lá. tapa na cara, né? Tá. Aí, então a Pri concluiu a fase da menstruação, que nada mais é do que a descamação do interior do útero, que vem células do endométrio, sangue e muitas coisas saem através desse, no físico, por esse sangue. E aí, depois, cessando o sangramento, a gente vai entrar na fase folicular, que enquanto está sangrando, os ovários já estão liberando o hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e os folículos já estão começando a se formar. Então, do período do primeiro dia de sangramento até o último de sangramento e até a ovulação, a gente está na fase folicular, que é onde os folículos vão maturando. E nesse processo entra o estrogênio, que é um hormônio bem feminino, que vai ajudando os folículos a ficarem maduros. Deixa eu só ver se eu não errei, que FSH estimula os ovários a produzirem folículos que incluem os ovócitos, que são os ovócitos. Aí, olha que interessante. Daí tem um folículo que ele se sobressai dos outros e ele cresce mais. E esse folículo, ele faz com que aumente a produção de estrogênio e diminua a produção do hormônio folículo estimulante e faz com que... Ó, a Dai é bióloga. Dai, tô falando certo? Me corrija. E faz com que os outros folículos parem de crescer. Então, por isso que normalmente é um, às vezes é dois, às vezes é três. E se acontecer de ocorrer fecundação, é o caso dos gêmeos, trigêmeos, enfim. Aí... Quando o folículo chega lá na bordinha lá e é liberado, ele se transforma num ovócito. E aí cessa a fase folicular e já entramos na fase lútea. Na fase lútea, tô nervosa. Né? E aí, então... Que responsa, viu? Eu falar para Dai. Então, assim, nessa fase do pós-menstruação, a gente entra na energia da menina, da donzela, que é uma energia egoísta de criança, onde eu volto a energia, eu tô com a energia para mim, mas é essa energia para me mover. Então, quem treina percebe muito bem que tem muito mais força força física mesmo, do que quando tá na fase da TPM ou quando tá menstruando. Hoje de manhã eu treinei e a gente menstrua juntas, nós somos em 5 mulheres com a treinadora, e duas menstruam, as outras usam Mirena. E nós acabamos alinhando a menstruação. Então a gente até comentei com ela, falei, nossa, que diferença da força física nessa fase folicular. E ela falou, nossa, verdade. Porque quando
tá na TPM, ou quando eu tô menstruada e vou treinar, eu falo, nossa, Fer, meu Deus, mas que peso que você colocou aqui? Eu falo, nossa, coloquei 2 quilos a menos do que o teu normal. E eu não tenho força pra levantar, sabe? Pra levantar ou fazer alguma coisa. E aí, essa fase é da nossa lua crescente, da lua crescente interna. E coincidiu quem menstruou na lua nova, a Ana, a Pri também, teve mais alguém que comentou que menstruou na lua nova, coincidiu então com a lua interna de donzela com a lua externa de lua crescente. E é uma fase para você colocar gás no que você tem que fazer. É o que a gente tá fazendo, né, Pri? A gente teve esse insight, cada uma no seu tempo, a gente se uniu, a gente fez uma meditação juntas, fez um círculo online, né? Mas que foi poderoso e a coisa fluiu. E isso é impressionante. Eu sou encantada com esse processo, porque aí você não precisa fazer muita força para as coisas acontecerem. As coisas acontecem. Claro, você tem que fazer a tua parte, você tem que estudar, você tem que estar disposta a se doar para esse momento, mas a coisa acontece. Então, fase menina, muita força física, disposição, é o momento de ir para festa, de sair, de fazer reunião com os amigos, não na quarentena. Agora não. Mas, nossa, vou prestar muita atenção a partir de agora. Isso aí, prece Carol. mesmo. Faz todo sentido isso. E o que mais que tem da fase da menina? Ela é também a primavera, né? Aí a primavera, exatamente, é o florescer. E quando você vive ela no lado positivo, você tem muita energia, você vai. Mas quando você vive ela no lado negativo, você tem... Oi, Mari. Você tem Oi, Mari. atitudes de menina mimada, de menina fútil, de egocêntrica, de teimosa. Então, assim, a gente precisa saber equilibrar essa energia da menina, porque ela é bem poderosa. Daí, termina tá, vamos voltar para a parte fisiológica da coisa, da parte física. O folículo saiu, virou um ovócito, acabou, fase folicular. Você já entra na fase lútea. Então, aquele ovócito, ele já vai se chamar corpo lúteo. E é neste dia, e é um dia apenas que ocorre a ovulação. Que é nesse dia que... né? Ou não. Outra coisa interessante da fase folicular é que uns dias antes quando o folículo está maturando, quando está amadurecendo, quase pronto para... Oi, Regi. Oi, Daia. Oi, Daia. Oi, Regi. É um momento que o corpo da gente, ele se prepara. O muco cervical fica mais... aumenta de tamanho. O muco vaginal também. É aquela fase que ele fica parecendo uma clarinha de ovo, que faz assim e faz um fiozinho, sabe? É quando tá quase na ovulação. Ou ali na ovulação. E aí a gente tem um dia de ovulação que a gente entra totalmente na energia da mãe. O que é que acontece? Isso é bem relativo de mulher para mulher. Tem gente que entra na energia da mãe, da lua cheia, apenas 1 ou 2 dias, que é uma energia maternal. Não necessariamente que você vai engravidar, não isso. Mas é uma energia onde você está acolhedora, onde você tem paciência para os filhos, paciência para o marido, paciência para as amigas, paciência para a mãe, porque paciência com a mãe às vezes também é difícil, né? Você acolhe, você é uma mãezona. É uma fase extremamente de potencial criativo. Então, se você está precisando criar, chegou no 15, Pri, mais 10, gente. Para quem entrou agora, clica nesse aviãozinho. Se a gente chegar em 25 pessoas assistindo essa live, eu vou sortear um kit de calcinhas e absorventes.
Então, quando eu tô na energia da mãe, eu tô muito criativa. Porque o meu corpo está se preparando para gerar uma vida. E como a gente já falou ontem, a gente falou ontem, esta vida pode ser uma ideia, pode ser um projeto, pode ser uma Oi, nova Sinara. Oi, você, pode... Fabi. Ai, não tá valendo. Pode ser uma cura, criar algo, gerar algo para sua vida. Ou um bebê. Então, essa fase da mãe, ela varia de mulher para mulher. Eu, por exemplo, no mês passado eu já estava entrando nesse 12º dia do ciclo. Eu já estava entrando no 11º Isso dia do aí, ciclo. Eu já mulherada, estava... ó. Eu já estava... Ó, 18. Eu já estava entrando na energia da mãe. Eu não me sinto ainda na energia da mãe. E eu vou ovular de quinta para sexta, sexta para sábado. Essa fase também é a fase que mais varia. É por isso que dá a variação tem gente que menstrua de 24 em 24 dias, de 26 em 26 dias, 28 em 28, 30, 30, 32. Essa é a fase que mais varia. Depois, a fase lútea, ela não varia muito. Ela normalmente são 14 dias. 14, 15 dias. Então, assim, essa fase da ovulação, esse momento, mãe, a gente só vai sentir se a gente não estiver tomando nenhum anticoncepcional. Se a gente não estiver tomando hormônios artificiais. Porque quando você toma quando você ingere esses hormônios artificiais, você não tem ovulação. Porque os hormônios artificiais, eles são uma progestina, que é uma progesterona falsa, e um estrogênio falso. Eles enviam informações para tua hipófise, que é quem fabrica o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que fazem com que, no caso de uma fecundação, é o hormônio luteinizante que mantém aquele corpo lúteo até ele se formar um embrião, enfim, que mantém eles vivos. Então, quando você toma eles enganam o teu corpo. Ai, que fofa, a Daia. Que delícia essas informações. Sim, isso é lindo. Eu tava lendo de novo, mais uma vez, hoje, e explicando para todo mundo, mandando áudio. É assim que explica. Porque é muita informação, é uma dança. Na verdade, é uma dança que acontece no nosso corpo dos hormônios. Entra estrogênio, sai hormônio folículo estimulante, entra progesterona, sai hormônio. Sabe? É tão lindo, é tão mágico, e o mais incrível de tudo é que a gente não se preocupa em saber o que acontece no nosso corpo. Em conhecer. Mesmo Marti, só no com estrogênio, sim. Mesmo só com o que tem estrogênio. Eu ia fazer um parênteses aqui sobre esse assunto. A mulher que toma o anticoncepcional hormonal, ela não tem ciclo menstrual, tá? Porque aquele sangramento, mesmo que seja com pausa, aquele sangramento, ele é um sangramento provocado pelo hormônio. Ele não é um sangramento natural. Pela falta do hormônio. Pela falta do naquele hormônio, momento. exatamente. Ele não é um sangramento natural, então ele não é a tua menstruação, o teu ciclo menstrual natural. Então, isso não quer dizer que vocês não possam também tentar se entender e se conhecer, porque não é bem assim, né? Para a mulher se libertar de um anticoncepcional, a gente sabe que é difícil, é um processo possível, mas é um caminho a se percorrer. Então, existe também a possibilidade de tu já tentar conhecer o teu corpo, né? Talvez não o teu ciclo como ele é, mas o teu corpo. E aí, nesse caso, tu pode tentar se sintonizar, de fato, com a energia da lua externa. E aí também fazer um mapeamento de como é que tu tá te sentindo, para ver se realmente tu tá se sentindo como seria essa energia do céu. Então, a Marta explicou ali que na lua crescente, a gente tá com essa energia, com essa força e tal. Observa se a lua está crescente no céu, se tu tá com essa mesma força, com essa mesma energia, e começa a anotar. Porque aí tu consegue também se conhecer um pouco mais, mesmo tomando anticoncepcional, tá? Só para não... Porque daí parece, então não serve para mim, né?
Não. Mas dá. E outra coisa bem interessante é assim, ó. Eu acho que cada uma tem o direito de escolher o que acha, o que sente que é melhor para si. Não, eu uso camisinha. Nos primeiros dias a gente faz livre, daí quando chega ali no 10º dia, do 10º até o 18º dia a gente usa preservativo. O que eu queria dizer? A gente tem o direito de escolher o que acha o que sente que é melhor pra gente. Não, eu quero usar Mirena, tudo bem. Mas eu acho justo que a gente saiba como as coisas funcionam. Porque uma coisa é uma escolha consciente. Outra Exatamente. coisa é uma escolha porque alguém falou pra mim que era assim. E eu não senti o outro jeito de ser. Então tá. Eu já fiquei sem... Por exemplo, eu já fiquei sem anticoncepcional e eu não gosto. Minha pele fica feia. Tudo bem? Tudo bem. Essa é a tua escolha, consciente. Agora, o que é o nosso trabalho, né, Priscila? É fazerem as pessoas saber que existe esse outro lado. Que existe um estudo de autoconhecimento através do ciclo menstrual. Então, autoconhecimento também é isso, também é escolher. Não, para mim o Mirena é perfeito. Tudo bem? É você que escolhe. Eu quero fazer um comentário. Hoje, na nossa sociedade atual, nós terciarizamos o cuidado do nosso corpo. A gente não sabe o que acontece dentro do nosso corpo. A gente não sabe, muitas vezes a gente sequer sabe como é que acontece esse ciclo. Ele só acontece, né? Tipo, desde sempre aconteceu e ok. Ou eu tomo alguma coisa para não acontecer. Eu não conheço esse processo. Às vezes, gente, isso não é pouco, tá? Muita mulher nunca sequer colocou um espelho para olhar para a própria vulva. Tem mulheres que até hoje não sabem a diferença entre o canal vaginal, que eu vou colocar o meu coletor, por exemplo, do canal da uretra. Então, assim, isso são coisas que são fatos. E são fatos por quê? Porque nós terceirizamos o nosso cuidado. A gente vai a um médico ginecologista, o que ele faz? Ele te conta alguma coisa? Ele te explica o que ele tá fazendo? Não, ele vai ali, ele faz, ele examina e tchau, tá tudo bem. Ou não tá tudo bem e toma isso daqui. Então a gente caiu nesse ciclo de terceirizar e de não se conhecer e de não se observar, e aí a gente não sabe mais o que acontece com o nosso corpo. E aí qualquer probleminha, que a gente às vezes pensa que é um problema e talvez nem seja, a gente já corre para o médico e já vai para o medicamento. Tem muita coisa, e isso que é muito do saber ancestral, né? Tem muita coisa que a gente poderia resolver sozinhas, que a gente poderia usar um chazinho, que a gente poderia amenizar de uma outra forma, e não, a gente não sabe mais isso, a gente desaprendeu, e a gente desaprendeu a conhecer o nosso próprio corpo. Tem mulher que não sabe nem sequer como ter prazer. Isso é uma coisa que foi imposta por essa sociedade, como a gente comentou lá no começo, e a gente precisa desconstruir e resgatar tudo isso. Marta, eu vou voltar um pouquinho pro nosso tema ali, para nós concluir dos ciclos. Se alguém ficou com alguma dúvida, só uma coisa que eu me lembrei. A fase da mãe, ela também é a nossa fase de Tu leu isso? Não. No BBB teve um fato, uma moça usou OB Sim. com o objetivo... Hã? Sim. Porque ela precisava ficar numa prova mais tempo. Eu vi isso numa matéria. Ela precisava ficar numa prova mais tempo e para não fazer xixi, ela colocou um OB. Gente, vocês percebem o quanto isso é trágico para uma mulher não conhecer isso? Entende? Então é bem urgente, né, esse resgate. Vamos lá, mulherada, vamos lá, mulherada. Ó, faz mais um. Eu tava vendo mais um ali. Faz mais de um ano que eu não tomo nenhum anticoncepcional. Foi incrível me conhecer. Isso mesmo, Ana. Encontrar uma velha amiga. É transformador, né? É incrível demais. O que eu ia lembrar é que a fase da mãe, ela também é a nossa fase de sensualidade. É a nossa fase de poder, de deusa, de mulher que vem para matar, sabe? Essa também, por quê? Porque o nosso corpo tá ovulando.
né? E se a gente está ovulando, o nosso corpo ele é muito esperto. É muito esperto, é uma inteligência incrível, né? A nossa natureza de uma inteligência incrível. Então, nessa fase, a gente também vai ter mais libido, a gente também vai ter aquela coisa de se sentir mais bonita. Tudo isso se transforma, né, no nosso corpo. Então, também é a fase do sensual, Do do prazer. poder. Porque a Do gente pensa prazer, na né? mãe, a gente pensa, mãe não tem essas coisas, né? Mas não, Sim, gente. Mãe é isso que eu também queria. é. Pode falar. É isso eu queria dizer também que a gente vive a fase boa, a fase positiva e a fase negativa. O que seria uma fase negativa de mãe? A mulher que carrega o mundo nas costas e que não pode ser bonita, que não, mãe não transa, mãe não sente prazer, mãe não cuida de si, mãe só cuida de todo mundo e esquece de si. Então, Uhum. eu vejo muita mulher vivendo essa fase do mãe negativo, daquela mulher que esqueceu completamente de si e que só vive para os outros. E lembrando, gente, que a gente tem essas fases, elas acontecem na nossa vida o tempo todo. Elas acontecem dentro do nosso mês, mas ela Tu acontece viu também a dentro de hora? um ano. É, 22h15. tem azar. Mas vamos lá. Ela também acontece dentro de um ano. E às vezes a gente se prende a uma fase, a um arquétipo, e a gente fica nele. Isso que a Marta falou, a gente se prende naquilo e a gente não se permite viver o resto. E isso muito claro da gente não se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente percebe isso mais rápido e a gente diz, epa, peraí, cadê o resto que não tá rolando? O que que tá acontecendo? E aí eu consigo me observar e fazer, e equilibrar essa minha energia de novo. Porque a gente fica muito preso, às vezes, numa fase só e na fase negativa desse arquétipo. Então a gente precisa conhecer para poder sair disso, porque senão a gente não vai sair. Né? Então fica nessa Perfeito. fase negativa da mãe de fazer tudo por todos e nunca cuidar de mim. Quando é que chega a minha vez? Né? Quando é que chega lá aquela fase que eu volto para dentro de novo e eu cuido de mim um pouquinho? Viu? Eu vou falar. Eu vou Dois falar. segundos. Já que a Paula falou Ai, isso, eu sugiro. Viu? Vamos fazer um sagrado feminino online? Pelo Zoom, assim, um sábado inteiro, assim, de tarde, assim, começa tipo, sei lá, 2 da tarde até umas 7 da noite. Quem topa? Quem tá dentro? Faz um joinha. Para fazer vamos uma lá. viagem bem aprofundada mesmo, nessas quatro Porque na faces da deusa live que a gente chama. a gente tenta, né? Mas a gente não consegue aprofundar muito, porque tem muito conteúdo incrível. Hoje eu e a Marta estava vendo o que a gente conseguia cortar, porque senão não ia caber. Não consegue falar E tudo. no encontro a gente consegue ouvir vocês podem dividir. Claro que o ideal seria presencial, mas também, olha, as meninas, a Carmen mora na praia no Rio Grande do Sul, a Ana em Floripa, a Dai, tipo, vai ser muito difícil a gente conseguir se juntar, né? Exatamente. A gente E tem. Vamos pegar o que é de bom, gente. O que é de bom nesse momento? A gente está juntando gente de cada canto do mundo, né? É muito incrível isso. A gente consegue aproximar quem está mais longe. fazer uma roda virtual, né? A gente vai organizar e avisa vocês, porque eu acho que tem muita coisa para ser falada, tem muita coisa para ser compartilhada e tem coisas que a gente só consegue compartilhar com um grupo de mulheres, né? A gente se sente fortalecida para isso, a gente se sente ancorada nessa energia do sagrado feminino. O que mais que a gente tem que falar, amiga? Marte, eu lembrei de um detalhe, assim, para a gente concluir a sequência. Então, eu falei que lá na Lua Nova, a gente desapegou daquilo que não me serviu e comecei a pensar, comecei a idealizar, comecei a plantar uma sementinha. Quando eu vou para a crescente, o que a gente faz? É a fase da primavera. O que a gente vai fazer? A gente vai regar, a gente vai nutrir, a gente vai fazer crescer, Adubar. adubar. A gente vai fazer crescer aquilo que a gente idealizou lá na Lua Nova. Eu quero que aquele projeto dê certo. Então é a hora de trabalhar e de fazer acontecer. É a hora que eu tô com força, com pique, eu vou colocar muita energia naquilo ali. Quando chega na lua cheia, que é a energia do verão, né, que é energia maravilhosa para fora, aquela coisa, é a hora que a coisa vai entrar em ação. Eu vou colocar em prática. Aquilo ali tá acontecendo. Se não aconteceu, ok também. Nós temos mais vários ciclos pela Espera mais um frente. ciclo.
Mas esse momento, ele pode ser de uma cura interna, gente. Não precisa ser necessariamente de um projeto, tá? De uma grande coisa. Às vezes são coisas dentro da gente que chega lá e, sabe, aconteceu. E tem E a aí, ver também a lua interna com a externa, né, Pri? claro, Às vezes você tá com a tua lua nova, você tá sangrando na lua cheia, você tá sangrando na lua minguante. Eu sangrei muito tempo na lua minguante. Eu sabia que a minha hora ia chegar de menstruar na nova, isso que eu mas falei lá no começo. eu precisava olhar para muitas coisas que estavam guardadas aqui dentro. Uhum. Essa diferença, né, essa troca da lua interna com a externa, ela vem para nos trazer um recado, mas a gente precisa parar para ouvir, né? Não adianta eu só viver um dia após o outro, eu preciso entender o que está me dizendo. Então, isso que eu estou falando agora é quando a gente está na energia, como se eu estivesse sintonizado. Se eu não estou sintonizado, eu vou entender a minha energia interna com a energia externa. O que está acontecendo? Por exemplo, se eu estou com a energia trocada, né, com a lua trocada, eu estou, na verdade, ovulando na lua nova. Se a lua nova é olhar para dentro, mas ovular é para fora, como que isso acontece? Então, assim, é muito profundo para eu trazer tudo isso agora, né? Não tem como eu. Não dá. Hoje é crescente. Daiana, é crescente, tá? Vai ficar cheia com eclipse na sexta, né? Se preparem. Vai ser uma coisa essa semana. Então não tem como a Esse gente trazer, mês, mas né? cada fase tem uma mensagem para me trazer. E eu preciso entender isso. Mas aí, né, é demais, ó, já do 22 e 17. E aí, quando eu chego, então, na fase da cheia, concluímos esse grande projeto, essa energia, já colocamos em ação. E aí eu vou começar de novo a minguar. E a minguante nós vamos falar amanhã, né, Marte? Porque a gente achou e acertamos que não ia dar tempo hoje. Então, amanhã a gente começa falando da energia da lua minguante. Porque a gente E ia que falar de TPM mesmo, né? porque exatamente, porque já casa com o assunto da TPM que a gente quer trazer para vocês, que é um temor, né? Que é o que toda mulher odeia tanto porque às vezes sofre demais. E a gente vai mostrar para vocês o que nisso é normal, o que não é normal, o que a gente pode fazer para mudar. Um pouquinho a gente acabou já dando uma pincelada hoje, mas amanhã a gente vai aprofundar mais nisso, porque é possível, gente, a gente viver um ciclo sem sofrer. Mulher não nasceu para sofrer. Isso também foi ensinado nessa sociedade patriarcal e capitalista e que quer colocar a gente numa fila robótica. A gente não nasceu para sofrer. E de culpada de todos os males do mundo, né? Exatamente. Ó, a Mari, tem aplicativo para homem TPM Alert? A gente... a gente vai trazer umas receitinhas também, que amenizam bastante. Uhum. Eu até brinquei que o meu marido pede pra eu pôr a mandala na parede, né? Pra ele saber já quando é que eu vou estar na TPM, pra ele se cuidar comigo. Viu, Mari? Ó, usa essa dica. Sim, a mandala, Mari. A mandala. Ah, ela tá dizendo que tem o aplicativo. Beleza. É uma afirmação. É que tem aqueles Olha aplicativos só. que você faz o mapeamento pelo aplicativo, né? Sim. Você não escreve. Com certeza. Verdade. Mas é bem isso. Só que, na verdade, assim, por quê? Porque a gente teme essa fase, né? Por que eles a gente e eles, né, temem essa fase? Porque a gente não nos conhece e acaba vivendo isso de uma forma mais difícil. Faz uns 10 dias que tô na lua. Ai, querida! Ai, e é uma delícia quando volta, né? Depois da gente ter filho. Gente, o tempo tá quase acabando. Eu fiquei ansiosa, eu queria muito que voltasse depois que nasceu a Sofia. Eu queria muito que voltasse. É engraçado. E eu queria voltar porque eu queria usar meu coletor, porque eu queria plantar minha lua. É bem louca, né? Em vez de curtir ali aquele momento, mas eu tava bem ansiosa esperando. Eu acho que ficou uns 50 dias só. Deixa eu ver sangue. A live vai ficar salva. Para quem não viu, as outras duas já estão salvas ali na GTV. Essa aqui também vai ficar salva. Se a deusa permitir. Tá valendo 28... a promoção. Ai, tá acabando, gente. Eu vou ter que dar tchau, porque, 23 segundos, senão eu vou perder a live. Então vai. Tá? Beijo, gente. Gratidão pra todas.